Olá, então, sejam bem-vindos à segunda parte desta aula, dedicada à arquitetura, à Instruction Set Architecture do RISC-V, a arquitetura do RISC-V. Na primeira parte estivemos a começar a ver os múltiplos tipos de instruções, e agora vamos eh, analisar uma a uma. Portanto, eu vou dividir, faltam duas partes, a partida serão ambas mais curtas do que foi a primeira. Portanto, vamos então começar pelas instruções do tipo R, que são aquelas instruções R que vêm de registro, a Register Type Instructions, são as instruções que têm como padrão comum o facto de terem três operandos que são três registros. Dois de entrada, o RS1 e o RS2, portanto, source, the source, source 1 e source 2, e um output, portanto, um registro de saída, que é o RD, destination, o D para destination. E aqui são as conhecidas instruções do Assembly RISC-V para adição e subtração, aritméticas, logical e shift, o XOR, o OR, o AND, e o shift left logical e right arithmetic, e as comparações set if less than, set if less than, um, unsigned. Um, ok, portanto, vamos olhar para o formato destas instruções. Começando sempre pelo lado direito, temos um opcode de 7 bits. Esse opcode vai estar sempre no mesmo sítio. Ok, portanto, é o código da operação, Operation Code. De seguida, temos 5 bits para o registro de destino, o RD. 5 bits porque nós temos 32 registros, portanto, só precisamos de representar os números de 0 a 31. O func de 3 são 3 bits que temos para um código para aquela função específica, ou seja, no fundo é espaço adicional para um opcode. E depois temos os registros RS1 e o RS2, que são os registros, portanto, de entrada, de input. Portanto, o primeiro é o RS1, o segundo o RS2, 5 bits cada um, mais uma vez, obviamente. E finalmente ficam a sobrar 7 bits para fazer os 32 bits, que são mais 7 bits que nós utilizamos como código de função, ou seja, mais opcode. O que isso significa é que nós temos, no fundo, podemos ter um código de instrução que tem 7 mais 3 mais 7 bits, ou seja, temos 17 bits para códigos de instruções, então podemos ter muitas instruções, no fundo, aproximadamente das elevadas 17 instruções do tipo R. Ok? De facto, são as instruções, portanto, que mais comuns. Ou pelo menos podem ser. E até é um facto. Ok. Portanto, vamos ver um exemplo de formato R. Portanto, imaginem, portanto, que estamos a fazer a adição dos valores que estão nos registros X20 e X21, e vamos colocar o valor da soma no registro 9. Portanto, isto pode ser representado desta maneira. Nós temos um opcode para a operação ALU. O registro de destino é o registro X9. Os dois registros fonte são o X20 e o X21. O func de 3 para esta função específica é o 0. E o func de 7 também portanto, tem um código de 7 bits para o N. Esses códigos específicos são, para o N também é o 0, ok? O código o opcode da ALU é o número 51. Portanto, se nós representarmos isto em binário, ok? Obtemos, portanto, este binário, e podemos passar para hexadecimal para ter esta representação. Portanto, esta instrução de 32 bits é a instrução que executa, que programa, configura, no fundo, a pipeline do processador RISC-V de maneira a adicionar o que está nos registros X e 21 e a colocar o resultado no registro X9. Ok? Um, há a operação de adição, a operação também de subtração e há as operações lógicas, por exemplo, a operação AND. Ok? A operação AND é muito útil quando nós queremos, por exemplo, mascarar bits numa palavra. O que é que isso significa? É manter bits específicos, mas manter com o valor que estão 0 ou 1 e colocar todos os outros a 0. Ok?
E, portanto, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Reparem, temos aqui os X, os fecheiros fonte são o X21 e o X22. Vamos assumir que o X22 é a minha máscara. Portanto, a máscara o que faz é todos os bits que estão a 1 são a máscara. Ou seja, eu quero que esses bits fiquem com o valor que está no X21, portanto, no outro registro de entrada, e todos os outros que estão a 0 ficam a 0. E é isso que vocês estão a ver, acontece aqui. Portanto, estes 4 bits mantêm-se tal como estão no X21, 001, tudo o resto fica a 0, porque é uma máscara que eu estou, no fundo, a mascarar, portanto, os restantes bits. Ok? Portanto, isto é uma das operações úteis do AND. Portanto, porque, como vocês sabem, um AND precisa que os dois operandos de entrada sejam 1 para termos, como resultado um 1. E é isso que acontece, por exemplo, aqui neste caso. 1 vai dar 1. Se for 0, 1, já vai dar 0. E claro, se for 0, 0 também vai dar 0. A operação OR é útil para colocar a 1 bits específicos numa palavra. Se vocês quiserem colocar alguns bits específicos numa palavra a 1, podem utilizar, portanto, esta operação OR. Portanto, no fundo, os bits que vocês selecionaram são forçados a ficar com 1. Porquê? Porque foi um OR. Como vocês sabem, o OR, desde que um dos dois bits seja 1, o resultado vai ser 1. E os outros ficam, não são modificados. Por exemplo, aqui neste exemplo, se assumirmos que este x22 é aquele que nós queremos forçar a 1, ok? Independentemente do que está aqui no x21, neste pedaço aqui, como estes estão a 1, o resultado vai todo ficar a 1, porque no OR nós apenas precisamos que um dos operandos de entrada esteja a 1. Mais um exemplo de uma operação lógica, o XOR, que é útil para comparar, fazer comparações, ou para fazer o toggle, para inverter bits. Por exemplo, a comparação, o resultado do XOR vai ser o bit 1 se as entradas forem diferentes, 0, 1 ou 1, 0, e vai ser 0 se forem iguais. Portanto, é só o exclusive OR. E isso pode-se ver aqui. Portanto, quando eu tenho dois bits diferentes na entrada, vou ter o 1 à saída, ou seja, se eles forem diferentes. Se tiver dois bits iguais à entrada, vamos ter o 0. Isso acontece também aqui. Vamos ter o 0. Ok? Se repararem, isto serve também para inverter os bits selecionados, ok? Portanto, neste caso, por exemplo, se vocês tiverem, portanto, neste caso, se vocês colocarem a 1, vocês estão a dizer, ok, eu quero inverter estes bits, ok? E, portanto, os bits que estão aqui à entrada a 0 são invertidos para 1. Sempre que nós temos estes tudo a 1, os bits que estão de entrada vão ser invertidos para 0. Ou seja, isto funciona também como um NOT, ok? Permite inverter. Portanto, fica aqui uma lista das instruções com o formato R-Type. Portanto, não falámos todas, ok? Mas é só para terem, portanto, aqui o conjunto de instruções que tem o mesmo tipo de formato. Saltamos agora para as instruções de tipo I. O I vem de immediate, de imediato, ou seja, um valor constante. A grande vantagem, portanto, o padrão comum é ter um imediato, portanto, na instrução, a instrução contém lá uma constante, e a grande vantagem é que evita instruções adicionais, se nós quisermos adicionar constantes, para carregar constantes de memória. Se eu tiver de fazer uma operação qualquer, por exemplo, um add immediate, um add, se eu quiser, eu posso colocar o valor a que eu quero adicionar a um dado registro diretamente na instrução, como um imediato. E, portanto, temos funções aritméticas, o add immediate, lógicas, XOR I, OR I, AND I, e também de comparação. Ok? Além disso, também temos um outro tipo de instrução, ou mais dois, na realidade, tipos de instrução também do tipo I, ok? Que são as instruções são instruções de memória, nomeadamente os loads, ok? Load word, load byte unsigned, load half word e load half word unsigned, estes cinco. E também o jump and link uh, to register, o JALR, um, portanto são instruções que, se vocês repararem, é o mesmo
a mesma codificação, portanto vão ter o mesmo formato, têm o formato do tipo I, mas a sintaxe assembly é diferente, ok? Portanto, é possível termos sintaxes assembly diferentes, mas a instrução ser do mesmo formato. É o que acontece aqui. Então, nós temos aqui em cima todas estas instruções têm dois registros aqui e depois tem um imediato. Esta aqui tem uma sintaxe ligeiramente diferente. Isto vai ser o registro base ao qual vamos somar o imediato. E, portanto, é ligeiramente diferente por causa aqui de parênteses. Mas é só a sintaxe que é diferente. O formato de instrução é o mesmo, como vamos ver. Alguns exemplos. Portanto, por exemplo, o ADI ou o ORI. Portanto, em que nós estamos, por exemplo, no ADI, estamos a somar 1 ao valor que está no registro T1 e a colocar o resultado em T0. Ok? Temos funções do tipo load, em que o que estamos a fazer é a carregar da memória para o registro T0 de destino. Estamos a carregar o que está no endereço de memória que começa neste endereço base que está em S3, mais 32 bits. Ok? E finalmente temos o Jumping Register, que é parecido, portanto, bem, não é nada parecido, desculpem, é um jump, estupidez. É um jump, o que nós fazemos é colocamos o program counter no valor x1 mais 32, ou seja, eu vou dar um salto com o valor que está em x1 mais 32, ok? Um, e vou colocar em T1 o, o Program Counter mais 4, ou seja, o endereço da próxima instrução. Portanto, como vocês deverão recordar, isto serve, portanto, para o ser utilizado em procedimentos, ok? Em que eu dou um salto para um procedimento e guardo no endereço de retorno, o endereço de retorno num dado registro. Neste caso é o registro T1, tipicamente é o registro RA. Ok? E vamos olhar para o mais importante, que é o formato da instrução. Se repararem, esta parte é toda igual. Portanto, a parte da direita é toda igual. Portanto, temos o opcode, temos precisamos de um registro para receber dados de destino, seja porque é o resultado da adição, seja porque é o resultado, é o valor que está em memória, ok? Seja o valor do program counter que eu quero guardar. Portanto, nós precisamos do RD. Depois temos o Funk 3, porque ainda temos espaço, portanto, para aumentarmos, no fundo, o nosso opcode. E precisamos também do endereço de input, ok? Neste caso, por exemplo, do ADI, precisamos, o endereço de input seria o T1, ok? E depois, o que temos a mais, ou o restante, vai ser o nosso imediato. Ou seja, eu vou ter 12 bits para representar a constante. Constante, que no caso do EDI está aqui, no caso do load ou do JAWS está aqui. Portanto, isto é o valor do imediato. São só 12 bits, portanto, há algumas limitações. O Funk 3, como disse, são mais 3 bits que pode ser adicionado ao opcode e, portanto, eu posso ter 10 bits para representar 2 elevado a 10 instruções deste tipo. Ok, portanto, aqui neste exemplo vou-vos dar um bocadinho de tempo só para vocês pensarem um pouco quais é que são os valores que estão a faltar aqui, nomeadamente, portanto, o opcode desta operação do ADI é o 19. A seguir aqui vamos ter o valor do RD, o registro de destino. Portanto, o registro de destino é este. Portanto, aqui vamos ter o valor 5. Muito bem, pensaram bem. O Funk 3 aqui neste caso para o ADI é o 0. O RSU neste caso, qual é que é? Bom, isto é o registro de entrada. Input é este, é o 1. Vamos ter aqui o número 1. E depois vamos ter o número 10 como imediato aqui, como vocês todos adivinharam. Ok? Representando isso em decimal, em binário e em hexadecimal. Fica aqui a representação. Portanto, estes operandos imediatos são constantes, são dados que são uma constante que é especificada na instrução. Neste exemplo, ali, aquele 4. Como devem ter percebido, nós não precisamos de uma instrução equivalente para fazer subtração, porque a subtração não é mais do que uma adição do número negativo, ok? E conseguimos usar o ADI também para fazer subtrações. Portanto, nós não precisamos de um sub immediate, de um sub.
ok? Isto é um padrão importante para o arquiteto, do ponto de vista do arquiteto, porque eu assim não preciso de mais uma instrução, não preciso de mais um opcode para uma nova instrução. E isso é bom, ok? Porque eu estou a poupar uma instrução, porque eu tenho outras instruções que me permitem fazer aquilo que eu já faria, ok? E, portanto, por essa razão não existe o sub-I. E há muitos outros casos que nós vamos ver. Há pouco não falei destas instruções, falo agora um pouco. Set if less than. Portanto, estas instruções o que fazem é fazem uma comparação entre os valores que estão em dois registros. Neste caso, peço desculpa, estupidez. Fazem isto é o imediato, e portanto eu faço a comparação entre o valor emissor, o X1, o valor de input, o X1, e neste caso o número 1. Portanto, faço esta comparação, vejo se RS1 é menor que o imediato, portanto é um if less than. Se for menor que, eu coloco em X5 1, se não for, eu coloco aqui o valor 0. É exatamente o que nos é dito, é explicado aqui, este lado. O que é que nós fizemos do SLTI e do SLTI-U? Ainda não falei dos números com sinal ou sem sinal. O SLTI é utilizado para números sem sinal. Portanto, nós aqui só consideramos todas as operações sem sinal, enquanto que se tivermos o SLTI-U, já estamos a considerar operações unsigned, ou seja, sem sinal. Espero que há pouco tenha dito com sinal, já não me lembro. Portanto, SLTI, números com sinal, SLTI-U, sem sinal. Portanto, sempre que vocês veem o, como deverão estar recordados, é unsigned, ou seja, números sem sinal. Isso é importante referir aqui porque os imediatos não podem ser assim muito grandes, não é? Porque nós só temos 12 bits para codificar os imediatos. Não temos os 32 bits, ok? Que estão normalmente no registro. E, portanto, nós precisamos, portanto, vamos ter números sempre muito mais pequenininhos, ok? Portanto, a range, o limite vai de mais, bem, de menos 2 elevado a 11 até mais 2 elevado a 11 menos 1. Este menos 1 é porque nós temos o zero, que é considerado como se estivesse, vai roubar, no fundo, um valor positivo. Eu não vou entrar muito aqui, mas de facto, aos números unsigned, portanto, isto aqui é algo para vocês até reverem, portanto, da disciplina de IAC, mas se eu tiver operações com números sem sinal, eu posso utilizar muito mais bits, ok? Ok. Uh, por exemplo, neste caso, eu consigo ir até aos 4.000 milhões, ok? Um, e se for signed, eu aí já vou ter como estou a considerar números também negativos, já, portanto, fico limitado entre menos 2.000 milhões e tal, até 2.000 milhões, até mais 2.000 milhões e tal. Isto é mais para vocês reverem depois em casa. A outra operação do tipo imediato, que também tem um formato, portanto, uma sintaxe diferente, tal como o load, é o jalr, ok? Portanto, que é utilizado para retorno de uma função, ok? E, portanto, se repararem, nós utilizamos nesta função, precisamos de um registro fonte e precisamos de um registro destino, ok? O registro destino é aquele para o qual nós vamos colocar o endereço da próxima instrução, que seria da próxima instrução, mas ao mesmo tempo nós vamos colocar no program counter o valor que está no registro RS1 e vou-lhe somar o imediato. Então, nós estamos, no fundo, a fazer este salto. Este JAR é utilizado pela pseudo-instrução que vocês talvez se recordem, JR, portanto, de retorno de uma função, nomeadamente o JRRA é igual a escrever em JAR X0, portanto, X0 é aquele registro que está sempre a zero, e 0RA. Eu estou a saltar para o endereço de retorno, estou a retornar da função. Antes de terminarmos esta segunda parte, vamos ainda falar das instruções de outras instruções do tipo I, que eu coloco aqui instruções de I com asterisco, porque têm um formato ligeiramente diferente. Porque elas são funções, também elas são instruções, também elas ligeiramente diferentes.
Aqui o padrão é, eu vou utilizar um imediato para especificar o valor de deslocamento, ok? Portanto, são instruções de shift, shift left logical, right logical e right arithmetic, ok? Portanto, se vocês se recordarem destas instruções, o shift left logical shifta tudo, shifta para a esquerda, portanto, neste exemplo concreto, eu estou a shiftar todos os valores que estão no registro X1, um bit para a esquerda, ou uma posição, peço desculpa, para a esquerda. No Shift Right Logical ou Right Arithmetic, eu estou a fazer ao contrário, eu estou a shiftar para a direita. Shiftar, neste caso concreto, estou a shiftar uma posição, todos os bits para a direita. Agora, há duas variantes do Shift Right, como se devem recordar também. Shift Right Logical. O Logical basicamente preenche, como nós estamos a shiftar para a direita, os bits mais significativos, ficamos na dúvida, preenchemos com quê? Se for Shift Right Logical, vamos preenchê-los com zeros. Se for Shift Right Arithmetic, vamos preenchê-los com o valor do sinal, que são operações. Portanto, temos de pensar do ponto de vista aritmético, o sinal importa. Portanto, se eu estiver a fazer o shift para a direita de um número negativo, vou preenchê-lo com uns, que é para ele continuar a ser negativo. Se estiver a fazer o shift para a direita do número positivo, vou continuar a preenchê-lo com zeros, para ele se manter positivo. Agora, o mais importante, vamos aqui olhar então para a estrutura do formato. Reparem, tudo aqui, esta parte é toda igual, ok? Temos um endereço, um registro de destino, temos um registro, peço desculpa, temos um registro de input, de origem, um, um opcode e um func 3. Aqui a grande diferença é que o imediato é mais pequeno, o imediato é de 5 bits. E dá para perceber porquê. Se nós, isto é uma operação de bit shift, os registros só têm 32 bits, portanto eu só preciso fazer shifts até 32, no máximo. Portanto, 32 volta ao início, ok? E, portanto, não preciso de números acima do número 32. Portanto, eu só preciso de 5 bits para representar. Como é o caso, o imediato fica com 5 bits e eu fico com 7 bits disponíveis, ok? Como opcode adicional. Ou seja, eu posso ter muito mais operações deste tipo, se for necessário. Aqui ficam agora, portanto, a lista de todas as operações dos formatos I e asterisco, ok? Aritméticas e lógicas, e os loads e os jumps. Portanto, aqui é importante vocês então, volto a frisar, a instrução load, mais corretamente load, é uma instrução que tem um formato que inclui um imediato, é um formato mais parecido com um jump, ok? Com um determinado tipo de jump, do que, neste caso concreto, do JALR, Jump and Link Register, do que o store. Vai ser o que nós vamos ver, vai ser o tipo de instruções que vamos ver na próxima aula. Portanto, as instruções do tipo load e store são instruções de tipo que têm formatos diferentes, que é interessante. Finalmente, antes de terminar, reparem, vou falar de uma instrução muito importante, que é a instrução NOT. O NOT é algo que é muito, muito importante e muito comum em muitos programas. É muito útil, muitas vezes, inverter todos os bits de uma palavra, ou seja, mudar todos os zeros para um e todos os uns para zeros, fazer um NOT. Mas o RISC-V não tem um NOT, ok? E porquê? Exatamente. Nós não queremos acrescentar instruções quando elas não são efetivamente necessárias. É possível executar o NOT utilizando, por exemplo, apenas com uma instrução, a instrução XOR-I. A instrução XOR-I, eu só tenho de fazer o XOR-I do valor que está num registro, por exemplo, aqui o registro T1, com -1. E isso é o equivalente a inverter, portanto, todos os bits. Ok? Porque é só recordarem-se da representação do 1, ok? Da representação do 1, peço desculpa, da representação do -1, que é tudo uns, ok? Em complemento de 2.
Ok, paramos aqui esta segunda parte, foi um bocadinho mais curta e terminamos já daqui a pouco na terceira parte.